da matéria de hermenêutica bíblica, ok? Hermenêutica bíblica. Aí, como você havia me perguntado, ele já inicia aqui com a definição, ó. O termo hermenêutica vem do grego hermeneutikos, que significa interpretação ou arte de interpretar. O vocábulo grego hermeneutes significa intérprete. Essa palavra deriva-se do nome de Hermes, tá certo? Que era tido como mensageiro divino e intérprete dos deuses, e que também era Deus, em minúsculo, né? Deus da eloquência, que os romanos chamavam Mercúrio. Então houve esse sincretismo entre os gregos e os romanos. Então os deuses gregos figuram também na mitologia romana com outro nome. Então o Hermes de lá é o Mercúrio daqui dos romanos. Tanto que naquela situação em que Paulo e Barnabé estavam pregando, aqueles cidadãos abordam eles, né, e por causa do milagre querem adorá-los, né, como se fossem deidades. E é interessante que chama Barnabé de Júpiter e chama Paulo de Mercúrio. Então Júpiter, porque Barnabé não é o que estava pregando naquele momento. Então o Júpiter é como se fosse um Deus supremo ao qual nós não temos tanto acesso. Então a gente não ouve a comunicação dele direta. Precisa do Mercúrio ou do Hermes na cultura grega, que recebe a mensagem de Júpiter e comunica aos homens. Seria um intercessor, né? Exatamente. Como Paulo aqui estava pregando, Paulo era o Mercúrio para eles. E aí eles foram para adorá-los, só que aí eles rasgam suas vestes e falam, né, nós somos homens como vocês. Paulo, então, é muito inteligente, né? já entende, já quebra ali toda aquela situação. Então, com essa descrição, a gente já entende por que eles aproveitaram o nome de Hermes para a construção de hermenêutica. Então Hermes fazia essa ponte, essa comunicação entre os deuses, que tem uma linguagem, né, típica deles e que é inacessível aos homens. Então o Hermes trazia essa mensagem dos deuses até a profetisa de Delfos, tá certo? Isso aqui é a tradição grega, né? A mitologia grega trazia até a profetisa de Delfos, que entendia a mensagem de Hermes e comunicava ao povo através dos oráculos, né, das profecias, das adivinhações. Então, hermenêutica, ela busca nessa mitologia uma ilustração. É meramente isso aí. Não é que tem uma ligação direta entre vamos utilizar entendimentos da mitologia grega, de forma alguma. É simplesmente uma ilustração acerca da relevância. Exatamente. Principalmente que você vai ver aqui algumas ferramentas de linguagem que são empregadas aí na interpretação bíblica. E, por exemplo, uma que assusta um pouco o pessoal quando a gente fala acerca dela, é a questão do antropopatismo e do antropomorfismo. Então, o antropo, que é o ser humano, antropomorfismo, esse morfe é de forma. Então, o antropomorfismo você pega as suas formas, né, como a constituição humana, e você reflete isso em Deus para que você possa entender acerca de Deus. Ou tentar, pelo menos, né? Alguma coisa, exatamente. Tentar colocar Deus numa linguagem humana. Por isso que a gente diz que os olhos de Deus estão percorrendo toda a terra buscando um justo. Agora veja, o ser humano, como um corpo físico, dentro de um ambiente natural, precisa de olho. Sim. Que seja formado um olho para que ele enxergue. Só que Deus é espírito. Então Deus não precisa de um globo ocular, né? As mãos de Deus estão estendidas, né, para curar. Exatamente. Então nós pegamos a imagem do homem que precisa de uma mão para agir, para interferir em alguma coisa, e nós refletimos esta imagem em Deus, porque se nós tentássemos entender Deus em si mesmo, o que fosse uma ontologia. Ontologia é o estudo da coisa em si mesmo. Tá? Então, vamos estudar este material. Por exemplo, vou estudar esse celular aqui. Então, eu vou desmontar ele aqui tudo, né, os parafusos, os componentes, tudo, e entender o celular. O celular funciona exatamente dessa maneira. Poderia se fazer com o celular, mas não com Deus. Até porque, na verdade, a gente tem, de uma certa forma, a gente limita o poder de Deus para que a gente consiga tentar entender isso, exatamente. E aí tanto o antropomorfismo que atribui formas a Deus. Então, os pés de Deus estão, a terra é escabelo para os seus pés. A terra é escabelo para os seus pés, por exemplo, né? Então Deus tem pé. Então Deus para andar precisa de pé, põe sapatos, chinelos, algo assim. Então, são antropomorfismo. Você pega a sua forma, você reflete ela em Deus para que você possa entender alguma coisa. Até porque também a palavra diz que nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, a gente verdade. tenta de uma forma colocar Deus como um ser humano. Tem uns que vão tão longe nisso aí, nesse entendimento da imagem e semelhança, que chegam a pensar que Deus tem uma forma humana. Só que aí você pegar Deus e passar para o lado de cá.
E o lado de cá é o lado finito, é o lado limitado. A gente é que tem que entender que nós, em algum aspecto, refletimos Não físico. Deus, exatamente, não físico, espiritual. É uma coisa que eu até falei. Será que Deus é negro, Deus é japonês, Deus é mongol? Até aquele negócio lá de... Aí outra coisa, aproveitando que você falou, é interessante a gente desenvolver isso também. Por quê? Quando Paulo fala da estatura de varão perfeito conforme Cristo, a gente tem que pensar em Cristo humanizado. Sim. Então, Cristo que desceu até nós, tornou o homem perfeito. Pronto, este é o paradigma. É Cristo o homem perfeito. Agora, Deus, na sua essência, não é nem homem nem mulher. Sim. Não Mas tem tudo, sexo. sim, É mas tudo... hierarquia do que a sexo. Sim, sim. Porque a gente tem essa mania de associar diretamente a sexualidade à hierarquia. Mas, na verdade, Poder se a gente for explorar um pouco mais essa questão, veja, na criação foi feito macho e fêmea os fez. Então, na criação original de Deus, exatamente, macho e fêmea os fez. Então, primeiro o rascunho, primeiro Deus fez. Isso aí nem entra por esse caminho. A esposa do pastor Zé Wellington até brincou com esse conceito aí. Mas veja, macho e fêmea os fez. Num contexto perfeito, na vontade perfeita de Deus, a hierarquia é irrelevante. Porque quando funciona plenamente, se tem uma coisa que funciona de uma forma perfeita, você não precisa nem definir. Eu vou mandar, você vai obedecer. Não, porque está funcionando uma harmonia. Agora, quando entra o pecado, entra uma desarmonia e é necessário que fique muito bem esclarecido as hierarquias para que haja uma ordem. Então não é questão de valor intrínseco, não, porque este é melhor do que aquele, não, é uma questão de ordem. Alguém tem que liderar, alguém tem que tomar a frente. O pastor é o que está na frente, mas ele é mais servo do que... Exatamente, quando Cristo coloca a questão do servo, do líder, e os discípulos estão disputando para ver quem vai ter mais poder, quem vai mandar, e aí estão colocando lá as suas qualidades pessoais. Não, eu vou mandar porque eu falo melhor, porque eu sou mais forte, ou porque eu sou mais esperto. E aí Cristo traz uma criança para o meio deles e fala, quem não se tornar como uma criança não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. E aí Cristo inverte totalmente a lógica, fala, se você quiser ser o maior, sirva. Exatamente, a lógica invertida em relação à liderança do mundo. Quem quer o seu maior, manda. Né? Aqui não, quem quer ser o maior, sirva. Uma vez que você serve e você abençoa a vida das pessoas por meio da sua vida, você está os liderando. Né? Você está de fato representando ali a liderança de Cristo entre aquelas pessoas. Né? Você está sendo de fato como Cristo que pegou a bacia, o pano e lavou o pé dos discípulos. Então, a lógica de Cristo... Lava minha cabeça também, lava tudo. Exatamente, aí Pedro, exagerado como era, primeiro não queria que lavasse, porque ele via com uma postura de humilhação, aquele é serviço de escravo. Mas quando Cristo disse que quem não aceitar não tem parte comigo, aí ele já vai, então eu quero tomar logo um banho. Ele era todo sanguíneo, 880. Então a gente pega essa questão da hermenêutica e dessa mitologia apenas como uma ilustração. Porque existe nesse conceito do antropomorfismo e também do antropopatismo. Aí antropopatismo são os sentimentos. Então a gente pega nossos sentimentos e também reflete isso em Deus. Então você vê quando em algum momento diz que Deus se lembrou de Noé, por exemplo. Ou seja, ele tinha esquecido, ele tinha distraído com outra coisa e meu Deus, Noé está ali boiando na água, né? Não é que Deus se esqueceu. Não é que Deus perdeu a agenda e o anjo teve que lembrá-lo. Mas sim que chegou o momento em que Deus vai retirar dessa situação e vai colocar em outra. Aí o autor, na sua perspectiva, a perspectiva do autor é muito interessante a gente entender isso. Por quê? Por exemplo, o autor diz, o sol nasce, o sol se põe. Sendo que estudando maior, plano geofísica e tal, a gente entende que existe um movimento de translação da Terra em torno do Sol. Ok. Mas do ponto de vista do observador, é o Sol que se põe. Pode, senhor? Tudo bem? Aqui, ó. Do ponto de vista do observador, é o Sol que se põe. Obrigado. E sem contar também que e não tem nenhum problema com isso, porque... a limitação que ele tinha na época. A limitação, também, né? Exatamente. Ele não tinha todas essas ferramentas. E mesmo hoje, mesmo com essas ferramentas de observação, com telescópios e tudo mais, você aborda um cara especialista na física, especialista aí na astronomia,
E ele... Tranquilo. E ele pode dizer também, olha, tá vendo ali, o sol está se pondo. Não é pecado, não é problema. Até hoje usa esse termo de nascer. Ele vai dizer, olha, tá vendo, a Terra está concluindo o seu eixo rotacional. Não. Meu Deus do céu. Até terminar a frase, você já nem dá uma já foi, já perdeu a graça. Então, quer dizer, é simplesmente o ponto de vista do espectador, o ponto de vista do autor. E também nessa questão, Deus se lembrou, ou seja, Deus agiu sobre a minha história, né? Ou seja, Deus interveio e agora vai ter uma mudança, vai ter uma alteração. E aí, na sua perspectiva, na sua ótica, é como se Deus houvesse se lembrado. Então, isso é uma linguagem antropopática. O homem, a partir das suas limitações, refletindo em Deus as suas características para poder trazer Deus para o seu mundo. Porque a gente não consegue entrar no mundo de Deus. É a questão da ilustração do Hermes. O Hermes é que pega a mensagem dos deuses e comunica a profecia de Delfos e ela faz a interpretação. E ela faz os oráculos, tá certo? Mas os homens não têm como entrar no mundo dos deuses e ouvir diretamente e entender. Vivo, né? Exatamente. E compreender a sua linguagem. Então a questão é, o hermeneuta, ele vai fazer uma investigação muito séria das Sagradas Escrituras, através das ferramentas, né, de pesquisa. Ele vai compreender, e aí quando ele faz isso, ele também está fazendo uma viagem, ele também está fazendo uma ponte, né? Porque nós estamos no nosso contexto atual, na sociedade ocidental, né? Estamos aqui neste mundo, na nossa época, a época com toda essa tecnologia, todas essas mudanças sociais, as instituições, né, que hoje estão incluídas na história, e nosso mundo, e aí isso é muito tranquilo para nós afirmarmos, não há qualquer dificuldade nisso, o nosso mundo é muito diferente do mundo dos autores bíblicos. É muito diferente, né? Nós estamos num distanciamento muito grande em relação à sociedade, em relação à tecnologia, em relação às pesquisas na área científica, às informações históricas, às instituições. Então o que acontece? Para o povo em geral, para as pessoas em geral, o contato direto com a Sagrada Escritura, em relação às palavras assim, de uma interpretação mais simples, tudo bem. Os discursos de Cristo, por exemplo, né? Então, qualquer pessoa que tiver contato com a Sagrada Escritura em relação àquilo que é suficiente para a sua salvação, entenderá facilmente. Então, aquilo que é necessário para a salvação dos homens está muito claro, está colocado de uma forma bastante tranquila. Cristo, quando ele abordava, né, os ensinos fundamentais, ele colocava na linguagem acessível. Então, ele colocava em parábolas. Quando Cristo vai falar acerca da mensagem e da comunicação e da forma como as pessoas recebem essa mensagem, ele constrói a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e parte da semente caiu à beira do caminho, parte caiu entre pedregais, espinhos, e outra caiu em boa terra. Isso aí, essa parábola, ela está condensando livros e livros, né, de teologia, e falando a psicologia humana, as possibilidades de pregação da mensagem, vamos dizer assim, homilética, psicologia, como eu já falei, sociologia, diversos aspectos, né, que poderiam ser desenvolvidos e poderiam ser construídos num discurso extraordinariamente longo, grande, entediante, maçante, e Cristo pega todo esse conteúdo e condensa ele numa parábola, né, e com imagens muito claras e muito fáceis de ser absorvida. Exatamente, objetivo, fácil de ser entendida. Envolvidos e poderiam ser construídos num discurso extraordinariamente longo, grande, entediante, maçante, e Cristo pega todo esse conteúdo e condensa ele numa parábola, né? E com imagens de uma forma tão direta. Agora, a Bíblia Sagrada num todo, existem outros trechos que vão ser bem complicados de se entender. Então, por exemplo, o Apocalipse foi um livro que demorou para entrar no cânon, porque as igrejas, mesmo que elas tinham testemunho de que aqueles documentos eram antigos... Tem medo, né? Muita gente tem medo do Apocalipse. E o entendimento, porque tem muitas figuras assim, de metáforas, muitas alegorias, muita simbologia, muita tipologia. Então, os primeiros cristãos, eles demoraram na sua análise, porque eles não queriam admitir um livro que viesse a ser prejuízo para a igreja. Assim, eles levaram muito tempo analisando, até que ficaram tranquilos em relação
ao aspecto canônico, né, em relação ao aspecto canônico do Apocalipse, e então ele passou a figurar no cânon de forma tranquila, mas ele demorou para entrar, por causa da dificuldade. E aí onde entra o hermeneuta. O hermeneuta vai fazer o quê? O que é que você vai estar adquirindo para poder fazer, colocar em prática? As ferramentas. Você vai adquirir as ferramentas, por meio das quais você faz a investigação, e faz essa investigação e trazendo entendimento, e principalmente você imergindo no mundo do autor, aí você precisa de contexto histórico, por exemplo. Por que que ele disse isso nessa ocasião? O contexto histórico também vai ajudar você a entender. Por que que isso se deu desta maneira? Aí você vai entender os elementos que estavam presentes ali, e aí você vai ter ferramentas de investigação para poder chegar a essa conclusão, e aí você vai poder trazer um esclarecimento. Olha, foi dito desta maneira por causa de tais elementos, o texto também nos ajuda, né? A baixa crítica, que é a exegese do próprio texto. Então, ó, a palavra, conforme é usada, empregou uma palavra neutra, ou empregou um singular, ou empregou, né, esta forma, ou dos sinônimos foi optado por este. É como o estudo que eu estou fazendo aí, lá na igreja, eu estou postando os vídeos, e um deles falava acerca do início, né, do estudo em Gênesis 1, sobre a criação dos céus e da terra. E quando você aborda Gênesis capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 1, versículo 2, você tem lá, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Existem algumas teorias que foram levantadas e que durante muito tempo foram aceitas, chamada teoria da lacuna, que teria existido uma lacuna, um buraco de tempo, tá? Entre Gênesis 1 e 1, criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí diz, olha, isso aqui os céus, o mundo espiritual, né? E a terra antiga, que tinha toda uma população, tinha uns seres que são analisados aí pela ciência, os dinossauros, tal, estavam presentes lá naquela terra, tá? E aí pessoas como Dake, por exemplo, e tem outros autores, C. Scofield também partilhava dessa teoria, chamada teoria da lacuna, dizem, olha, houve um evento que Dake chama de dilúvio de Lúcifer, tá? E o dilúvio de Lúcifer pôs fim ao mundo antigo, tá ok? Da Bíblia Dake? Da Bíblia Dake, exatamente. Quando você vê Gênesis 1 e 2, né, e era a terra sem forma e vazia, borru, torru, sem forma e caótica, vazia e desocupada, uma coisa assim, borru e torru. Ele diz, olha, isso aqui é o estado que ficou depois da queda, do dilúvio de Lúcifer. É o estado que ficou depois da queda. Dilúvio de Lúcifer ele chama, que é a queda de Lúcifer, quando Lúcifer é lançado dos céus. Essa para mim é dilúvio de Lúcifer. Ele gosta de chamar de dilúvio de Lúcifer. E aí, porque o dilúvio de Noé, ele encerrou o mundo dos homens, né, na época da consciência e tal. Eles dividem em dispensações. Que o buraco negro que tem, foi quando ele caiu, né? Tem várias conjunturas. O pessoal vai, aí inclui um monte de coisa, vai, né, jogando um monte de coisa. Então dizem, quando você tem, a partir de Gênesis 1 e 2, é uma recriação, não uma criação original. A criação original foi encerrada lá, né, com a queda de Lúcifer, que ele chama de dilúvio de Lúcifer. E aí ele desenvolve, né, toda essa teorização. E aí nessa lacuna que ele cria, ele pega toda aquela teoria científica evolução naturalista, né, que fala dos dinossauros, da evolução humana e tudo mais. Ele fala, olha, eles estão errados ao não reconhecerem que Deus que é o criador de tudo isso, porque eles dizem que surgiu de si mesmo. Mas... É do mesmo período de quem? Darwin, esse Dake? É depois, ele é posterior. O darwinismo já estava forte, e aí alguns teólogos começam a teorizar maneiras de absorver a teoria darwinista para não entrar em conflito com a Bíblia. Então o que eles vão fazer? Eles vão dizer, olha, o Darwin só errou ao não reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas na verdade houve sim um processo evolutivo longo, tá? De milhões de anos. E esses milhões de anos podem ser jogados todos dentro dessa lacuna. Então houve o mundo antigo que de fato empregava esses milhões de anos, ele foi colocado um fim nele com essa queda de Lúcifer, e aqui a terra ficou sem forma e vazia, tá certo? Quando então Deus vai fazer a recriação. Então essa é a teoria da lacuna. Agora, um exemplo, o que a exegese pode te auxiliar.
para comprovar a teoria da lacuna, eles precisam muito de submeter a interpretação de Gênesis 1 e 2 e dentre a análise, né, do versículo, ressaltar que está no texto a palavra tornou-se, tá? Como resultado da queda de Lúcifer. Então diz, a terra tornou-se sem forma e vazia. Tornou-se borru e torru, vazia e desocupada. Ok? Então eles precisam que esta palavra seja ressaltada. Olha, aqui está tornou-se, para que seja justificado toda essa teoria. O problema é, o texto original não favorece a interpretação. A palavra que, inclusive, eu coloquei lá no estudo, a palavra que figura no original é raiá. E raiá não é tornou-se, tá certo? Raiá é estava. Ou era, né? A palavra raiá era, estava. Então, estava não carrega, não favorece o significado de que ela ficou naquele estado em decorrência de um evento anterior. Mas sim, que ela estava daquela forma, daquela maneira. Então eles valorizavam mais a singularidade das palavras do que o próprio contexto do texto inteiro? Eles valorizavam mais a teoria, então eles construíram essa teoria, eles entendiam que ela funciona, e aí para que essa teoria seja justificada pelo texto, eles tentam enxergar no texto coisas que ele não favorece. É você tentar justificar a Bíblia para se adaptar à sua interpretação, e não a sua interpretação ser vinculada à Bíblia. Então tem que partir, você tem que colocar primeiro a Sagrada Escritura, o que ela diz. Essa é a baixa crítica. A baixa crítica é o quê? A exegese. A exegese, você vai observar as palavras, os textos originais, e vai ver qual a interpretação que ela favorece. Então, a partir da palavra nos termos originais, aí você vai consultar um léxico, né? Você vai consultar uma Bíblia aí no original hebraico, um léxico daquelas palavras, e vai ver o que o próprio texto favorece. A partir dessa leitura é que você vai entender que tal teoria está justificada na exegese. Tal teoria pode ser justificada na exegese. É o que infelizmente não aconteceu. E muitas das vezes essa falha decorre do fato de o autor que desenvolveu essa teoria, muitas das vezes ele não tinha bons recursos e ele não observou de uma forma mais eficaz, né? De uma forma mais técnica, o texto original, o texto hebraico. Ele muitas vezes elaborou em cima de uma tradução. E aí uma tradução do latim, ou uma tradução do King James, que é o que o pessoal usava muito. Então, uma tradução, ela está se afastando do original. Então, muitas das vezes, na tradução, ele pode cometer um equívoco. Você traz para o seu idioma, né? Exatamente. Ele pode, na tradução, favorecer a palavra tornou-se. Mas quando você recorre ao original, raiá, que é o que está ali, tornou-se não é a melhor tradução de raiá, e sim estava. E aí, para estava, se a palavra estava é o que consta ali, toda essa teoria não tem como ser justificada, tá certo? Porque para ser justificada precisa que, uma vez que houve o dilúvio de Lúcifer e a destruição do mundo antigo, a Terra então se tornou sem forma vazia em decorrência do evento. Isso não está justificado. Mas assim, o que eu quis dizer assim, não é estranho eles tentarem valorizar um texto buscando, obviamente, para você valorizar uma teoria da Bíblia, vamos dizer assim, ela tem que estar justificada em outros textos. Em outros textos, exatamente. Só que eles estão se baseando mais por palavras. Eles pegam o contexto inteiro. Tipo eles pegam outros textos, só que são textos que não são firmes, são inferências. Na verdade, eu vejo que eles defendiam aquela tese e, na verdade, é mais fácil continuar defendendo do que assumir que está errado. Né? Sabe qual é a sedução? Isso que você falou, né? Desconstruir essa tese. E a grande sedução ela funciona tão bem. Essa é a questão. Então o darwinismo estava forte, estava combatendo, né, a ortodoxia bíblica, os chamados fundamentalistas, né, que diziam que a Bíblia é revelada, é inerrante e é inspirada, né, por Deus, é teopneustos. Então havia um combate muito sério nas academias, muitas faculdades haviam de fato abandonado a teologia ortodoxa, teologia fundamentalista, e adotado uma teologia liberal. Bultmann, exatamente, que entra com a desmitologização da Bíblia e tal. Então, esses caras, o trabalho deles é tentar encontrar, numa ótica fundamentalista, respeitando a Bíblia como autoridade, encontrar uma justificação que
englobe também essas implicações. Porque na época, quando surgiu essa teoria da evolução naturalista, ela ganhou tanta força que ela virou um dogma. Então, não, olha, já parte do pressuposto de que isso aqui está certo. A evolução naturalista está certa, isso aconteceu. Então os caras partiam desse pressuposto. Hoje, essa teoria naturalista ela não é nem justificada mais. Então, você pega o dicionário de cristianismo e ciência, você tem lá a teoria da Terra Jovem, você tem outras teorias, né, criacionismo Fiat, e tem outras escolas também que, de fato, trazem uma contra-argumentação muito forte na própria área da ciência. Então, você tem geneticistas, você tem antropólogos, você tem físicos, você tem arqueólogos que dizem, olha, onde estão as evidências? Onde estão não tem um elo, não tem a espécie nunca cruzou esta barreira. O desenvolvimento das espécies sempre foi dentro de cada espécie. Não é uma espécie que deu origem a outras totalmente diferentes. Porque cachorro, se você cruzar, se você pegar cachorro e cruzar com cachorro, vai sair o quê? Vai sair um urubu? Vai sair voando? Então, quer dizer, hoje não tem tanta força mais, então ninguém se preocupa mais em adaptar sua teologia a isso. Mas na época, sim. E aí a tentação era, deu tão certo, né? Então, se deu tão certo, eles vão tentar distorcer algumas palavras, né, para se adaptar à teoria deles e amarrar ela em outros contextos, como por exemplo o de Isaías, tá certo? Que é o que eles usam muito, e o de Jeremias, que eu olhei para a terra e ela estava borru e torru. Só que quando Jeremias cita, de fato, houve um evento anterior, que foi a guerra. Houve uma guerra e a terra ficou vazia e desocupada. É Jeremias que toma de empréstimo o texto de Gênesis. Não é Gênesis que precisa do contexto de Jeremias. O texto de Gênesis é a criação original. Ali, inclusive, eu consultei um autor, Rashi, que é ou Rashi, uma coisa assim, que é um rabino hebreu. Ele parte também dessa ideia. Olha, aqui, a única coisa que está dizendo, ainda não havia sido dada a ordem, nem haviam sido colocados os habitantes. Só isso. Então, estava ali um borrão, estava uma confusão. Por quê? Deus ainda não deu ordem. Só isso. E Deus ainda não colocou habitantes, nem seres humanos, nem animais. É isso que o texto está dizendo, né? Que é o raiá, estava. Uma coisa também que eu acho bem interessante, até aquele filme Deus não está morto, né? Deus não está morto, chama? Deus não está morto? Eu vi esse filme. Então, aí tem uma cena lá que o rapaz ele começa a querer argumentar com o professor de filosofia dele, eu acho. Aí o pau quebra. Que ele fala que chama? O Big Bang, sim, justificando o Big Bang, fazendo uma alusão a haja luz. Sim. Só que isso é totalmente contraditório. Se você isso porque aí. o haja luz é depois do a Terra já tinha formado. É verdade, então, já tinha trazido o elemento básico da Terra, depois teve a separação do dia e da noite. Então, o haja luz é depois disso, então não seria o Big Bang, é uma coisa muito simples. Algumas vezes, para a pessoa mostrar a incoerência de certas teorias, ela consente e diz, olha, tudo bem, vamos consentir que a sua ideia seja certa, vamos argumentar em cima dela. Aí você vai dando linha, vai dando corda, para a pessoa ver que no final ela chega no beco sem saída. Ela chega em Deus, não tem como fugir. Que é o que eu acho que o Hidekazu Takayama fez numa pregação, que ele estava num lugar público, aí chegou um camarada desses aí para tentar desmoralizá-lo, ele falou que tudo aquilo era mentira, que todo mundo veio do macaco, do símio, né, e ele veio do seu celular, e veio... E aí o Takayama deu corda, falou, não, tá bom, então a gente veio todo mundo, né, do símio. Aí o símio veio de onde? Veio de seres inferiores. Tá bom, veio de onde? Veio de uma célula. E a célula veio de onde? Estava matéria, né? A matéria lá boiando. Tá, e de onde veio essa matéria? Do Big Bang, que era uma massa compacta. Ele falou, não, de onde veio essa massa compacta? Aí eu não sei. Eu falei, pois foi Deus que criou. Então ele deu corda pro cara para falar que o final sempre chega em Deus. O final sempre chega no ato criador da inteligência condutora de todo o processo. Então... muitas das vezes ele dá corda para o cara ver que ele chega no beco sem saída. Engraçado, ele não chega eu não tinha tudo isso. Eu devia ter a idade dos meus filhos, eu devia ter uns 10, 11 anos e o professor querendo questionar comigo, professor de filosofia. Porque nós viemos do macaco, eu falei, não sou obrigado a engolir o que você me dá. Você vê que é interessante que é isso que eles atribuem a nós. Eles dizem que a religião
é impositiva e não argumenta e não dá espaço para ninguém. Só quando você o contradita, aí ele se comporta dessa maneira. Ele quer que você abaixe a cabeça e receba tudo que ele diz. Tá bom, só me convence. Nós todos. Aí ele ficava indignado. Eu falei, beleza, nós todos, certo? Eu, você, ele, ela. Assim, eu falei, por que existe macaco até hoje? Então, por que eles não desceram da árvore e não estão aí? Explica. Ah, porque parou a evolução. Eu falei, então vamos continuar pegando macaco e vamos colocar o homem para cruzar com o macaco. Que vai continuar a evolução. Não, não é assim que funciona. Eu falei, então me ajuda a entender, porque aí não tinha mais argumento. Eu sei, é incoerente. Acabou. É um beco sem saída. Olha que eu era pequenininha, devia ter uns 10 anos. E aí, geralmente, o que se faz é dar aquela carteirada. Não, porque eu sou biólogo, porque eu sou antropólogo, porque eu sou isso. Então, a carteirada resolve tudo. E principalmente que eles geralmente ensinam para crianças, né? Então, as crianças, obviamente, né? A pressão do grupo, né? Ninguém vai ter a coragem. Alguns, às vezes, tem, né? Alguns malucos aí. De levanta e fala, não acredito, não faz sentido, mas geralmente o pessoal quer ser aceito pelo grupo, acaba aceitando. Mas a hermenêutica, você vê nessa questão, tanto que você colocou aí, desse problema, né, dessa embate aí entre criacionismo e evolução naturalista, quanto na questão de interpretação e na justificação ou não de algumas teorias, a exegese, a baixa crítica textual, a baixa crítica é a crítica que vai até a estrutura do texto, tá? Através da exegese das frases, né? Do texto, das frases, das palavras. Então, analisando essas frases, né? Analisando essas palavras e aquilo que elas favorecem de entendimento, você consegue entender se algo está ou não justificado pelo texto. Porque o que interessa à autoridade final é o próprio texto da Bíblia. Então, mesmo que a teoria seja muito interessante, muito complexa e funcione bem, se ela não encontra justificativa no texto, se ela tenta contra o texto, ela está fraca, né? Ela não pode ser admitida, não pode ser aceita. Então, durante muito tempo aceitou-se essa teoria da lacuna, mas ela caiu em descrédito porque ela não é justificada pelo próprio texto. Inclusive, em escatologia, até falei para vocês, né, sobre algumas interpretações, como, por exemplo, aquela que tenta alegorizar o milênio. Aquela que alegoriza. Não, o milênio é alegoria, na verdade não são 1000 anos literais, na verdade não é um reino literal na terra, mas Cristo já está reinando no céu e simplesmente vai ter o juízo final, depois a gente vai para a glória. Então eu falo, mas existe um problema aí. E aí existe um problema, por exemplo, em Apocalipse 20, você tem a palavra Edzessa. E Edzessa, ao longo da escritura, é empregado como ressurreição literal. Então, quando diz ali a escritura, né, e ressuscitaram para viver 1000 anos com Cristo. E reinaram e viveram com Cristo. Então, quando empregou ali edzessam de forma literal, está favorecendo uma interpretação também literal daquele trecho, daquela passagem. Né, uma ótica literal sobre ela. Por quê? Edzessam, ao longo da escritura, é empregado para ressurreições literais. Tabita não ressuscitou espiritualmente. Ela se ressuscitou literalmente, viveu com seus pais. Lázaro também ressuscitou literalmente. E assim, até no Antigo Testamento também, no Septuaginta, é empregado Edzessa numa ressurreição literal. Ok? Então, com isso, se a gente entender, olha, aqui foi literal, aqui foi literal, aqui foi literal. Ah, mas aqui é alegórico. Por quê? Ah, porque senão a minha teoria vai cair por terra. Então, quer dizer, a gente está submetendo a Bíblia à sua teoria e não o contrário? É o mesmo termo para todos os outros textos, né? Exatamente. E todos são empregados literal. Só aqui é alegórico. Por quê? Porque favorece o amilenismo, exatamente. O amilenismo e até algumas linhas pós-milenistas que também seguem na onda deles. Tá? Então tem esses riscos aí. Quando você faz uso dessa ferramenta da interpretação e você faz um esforço a mais e vai até as palavras, por isso que a gente vai ver aqui ao longo do estudo, ele recomenda, você tem que ter dicionários. E aí, a primeira coisa, leitura bíblica e oração. Então, por quê? As outras ferramentas, elas vão, de certa forma, comunicar a você o ponto de vista do autor. Então, óbvio, você tem um dicionário da Torre de Vigia, você já sabe o que vem ali, né? A interpretação está vinculada, né, àquele grupo. Aí você tem um dicionário Vida, um dicionário da CPAD, um dicionário da Acadêmica, um dicionário da Ragnos, por aí vai. Então você vai ver a comissão que se reuniu para trabalhar naquele dicionário. Ah, eram calvinistas, eram arminianos, eram batistas. É claro que eles vão favorecer o entendimento deles. Então a primeira coisa é a Bíblia Sagrada, é a Bíblia intérprete de si mesmo.
É uma das regras mais importantes da hermenêutica. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz algo aqui. E lá na frente, Cristo retomou aquela fala e trouxe o entendimento dele. Pronto, ali é a hermenêutica mais preciosa. Quando Cristo, por exemplo, fala acerca de Jonas, né? Que ele seria um sinal, como Jonas foi um sinal para a sua geração ali. E aí você pega muitos teólogos que dizem que Jonas, na verdade, é uma alegoria. Jonas nunca existiu. É simplesmente assim, alguém sentou, escreveu aquela alegoria, aquela historinha, e colocou ali como uma forma de exemplo. É igual o filho pródigo. Exatamente, é uma parábola. Somente uma... E aí, só que Cristo não usou como parábola. Ele usou como literal. Tá certo? Ele estava ali, ele era literal. Ele era uma pessoa histórica. Ele disse, eu estou aqui da mesma forma como Jonas esteve lá em Nínive. Né? Se os ninivitas tivessem visto o que você viu... Não adianta tentar falar que não, porque já foi comprovado cientificamente de que Jesus esteve aqui, né? Exatamente. Tem testemunhos favoráveis, testemunhos contrários. E aí, quando você pega... só seus amigos falam a favor de você. Não, tudo bem. Não, mas os inimigos também falaram sobre você. Então, você tem uma pessoa que foi abordada tanto pelos apóstolos quanto pelos inimigos dos apóstolos. Eles até podiam não acreditar que ele fosse Deus, mas não que ele não tenha existido. Exatamente. Então, quer dizer, essa interpretação é a mais forte da hermenêutica. É quando a Bíblia interpreta a si mesma, quando a Bíblia mesmo justifica, né, alguma ideia. Por exemplo, sobre os dias da criação ainda, que estou falando muito disso porque foi o que eu estudei recente aí. Os dias da criação. O criacionismo evolucionista, que aí você tem a evolução teísta, evolucionismo teísta. Não, teísmo evolucionista, é o contrário, teísmo evolucionista. Ele faz o quê? Ele pega a evolução naturalista de Darwin, aí ele coloca o texto de Gênesis no alegórico. Isso aqui é alegórico, tá? Isso aqui não é literal, é tudo alegórico. Para adaptar a Bíblia à evolução naturalista. Então, a evolução naturalista diz que foi milhões de anos. Tudo bem, então foi milhões de anos. Então, na verdade, aqui não é tarde de manhã, mas sim é um período, uma era. Tá? Isso aqui é uma era que tem milhões de anos aqui dentro desse contexto. Para quê? Para poder se adaptar à evolução naturalista. Essa perspectiva deles de desenvolvimento natural. Você tem o teísmo evolucionista, você tem o criacionismo progressivo, que aí ele faz um outro movimento. É semelhante, mas ele adota uma outra perspectiva. Enquanto o teísmo evolucionista adapta a Bíblia à evolução naturalista, o criacionismo progressista pega a ideia básica da evolução naturalista e tenta encaixar ela na Bíblia. Faz o movimento inverso. Fala, então você diz que houve primeiro o desenvolvimento desses seres, depois esses seres, tal, até chegar lá. Então tudo bem. Então, a gente vai respeitar estas fases de desenvolvimento, mas elas vão ter que ser observadas dentro da Bíblia. Então eles tentam trazer a evolução naturalista para dentro da Bíblia. Tá certo? Também é uma tentativa de adaptação. E aí quando você vê essas teorias, essas adaptações, ela não vai ser favorecida pelo próprio autor, tá certo? Moisés, que foi inspirado. Moisés, em Êxodo 20, quando ele cita os dias da criação, ele está citando eles para justificar o sábado, conforme estava sendo proclamado em Êxodo. Fala, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, né? Porque o Senhor criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Descansou da criação. Exatamente. Não descansou de trabalhar. Então, os judeus não vão trabalhar 1 milhão de anos, conforme o naturalismo, né? O evolucionismo naturalista, para descansar num sábado daqui a uma era geológica. Eles vão trabalhar 6 dias literais, da tarde de um dia até a tarde do outro, e descansar no 7º dia. Moisés via literalmente aquele texto, Moisés não via alegoricamente. Então, se Moisés via literalmente, já temos um voto contra, e um voto da pessoa que foi usada por Deus para escrever aquele texto. Então, para o cientista, óbvio que isso, a teologia liberal, vê e sai como, Moisés... Para começar, será que foi Moisés que escreveu esses livros? Primeira coisa que eles dizem, né? Que eles adotam ao ponto de vista de que vê e sai como, Moisés. Para começar, será que foi Moisés que escreveu esses livros? Primeira coisa que eles dizem, né? Que eles adotam ao ponto de vista de que, na verdade, existem 4 tradições ali. Existe a tradição que eles chamam de javista, tá? No Pentateuco. Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal.
que é fonte A Igreja P. Católica usa isso. Usa, a Igreja Católica, no Vaticano II, eles engoliram esse monte de coisa da teologia liberal. Infelizmente, destruiu a Igreja Católica. Foi um movimento assim, que não surgiu dentro da Igreja Católica, tá? E se fortaleceu. Inclusive, eu comprei um livro chamado A Politização da Bíblia. Depois eu vou começar a ler, ele é grande. Mas surgiu, se fortaleceu, se tornou científica, né, solidificou. E aí, quando surgiu o Vaticano II, os caras engoliram um monte de coisa disso aí. E trouxeram para dentro da Igreja Católica. E assim, causam muito prejuízo. E essa teologia liberal... Por causa dos nomes de Deus, eles identificam isso. que cada um... Quando chama Javé, é uma tradição. Quando chama Elohim, é outra tradição. É outro nome do mesmo Deus? É outro nome do mesmo Deus. Aí eles dizem, olha, quem escreveu isso aqui foi um grupo. Inclusive tem uma teoria que diz, olha, quem escreveu essa parte aqui foi tais tribos. É uma tradição que tinha entre elas. Quem escreveu essa outra parte aqui, javista. Quem escreveu essa parte eloísta foram outras tribos. E essa tradição estava entre eles. Aí eles se juntaram na terra de Canaã. Tá? Aí começaram a juntar os textos deles. Então, costuraram uma narrativa única a partir de duas tradições. E aí mais na frente, a deuteronomista vai surgir só na época de Josias. Josias o sacerdote descobre o texto, traz para Josias. Aí ele fala, sabe aquela descrição? Aquilo ali é só ceninha. Simplesmente, o que aconteceu ali não foi que descobriram um texto, e sim que escreveram um texto. Os caras não têm nenhum pudor em olhar e dar outra leitura, que é o desconstrucionismo. O desconstrucionismo diz, olha, está escrito assim, mas na verdade não é bem assim. Exatamente. Não vou lembrar muito bem agora, mas... E a sacerdotal, acho que é uma das mais recentes, que diz que isso aí só foi na época de Esdras. Não lembro muito bem, mas tem um texto que fala assim, pelo meu nome eu não fui realmente conhecido. Acho que Deus falando com Moisés, né? Que eles me conheceram por esse nome, mas pelo meu nome realmente não fui conhecido. Não sei se foi na época da sarça, de fogo. Você lembra desse texto? O nome verdadeiro de Deus, vamos dizer assim. Mas eles me conheceram, mas não me conheceram totalmente pelo meu nome. Nossa, existe toda uma mística em torno dessa declaração. Isso, existe mas assim seria mais uma declaração de um aspecto do significado do nome. O nome de Deus, que inclusive isso aí é um gatilho assim, para uma mística terrível, porque todos os apócrifos vão trabalhar, os apócrifos judeus, né, judaicos, vão trabalhar com a questão de você descobrir o nome secreto de Deus. Quando você descobre, você consegue fazer um monte de coisa legal. Então você pronuncia o nome de Deus, você desaparece daqui e você vai lá para o céu. Por exemplo, né, Enoque, que chama de Metatron, né, porque descobriu o nome secreto de Deus. Então essa é a perspectiva da cabala esotérica sobre essa questão. Agora, Deus falando Ele mesmo, só para declaração. Inclusive é muito interessante, quando Deus dá a definição de si mesmo, é a mais válida. Eu sou o que sou. Então, quando você pega um nome, define a pessoa. Por exemplo, os nomes dos hebreus, e aí entra outra coisa que é da hermenêutica, hebraísmos. Hebraísmos são o quê? Formas de falar de acordo com aquela cultura. Então, por exemplo, você tem um nordestino, ele tem uma forma de falar. Você tem um gaúcho, ele tem outras gírias. Dialeto. O hebraísmo é isso. O hebraísmo é uma forma de falar, né? Um dialeto até, né? É uma forma de falar daquela cultura. Então, no hebraísmo, né, na forma do hebreu se relacionar com essas características, o nome, ele é uma definição do que você é. Por exemplo, e ele se chamará Icabô. Por quê? Porque acabou de perder a arca. A glória se foi. E ele nasceu agora. Ele está nascendo nesse período sem glória. E acabou, a glória se foi. O nome da pessoa ela dá de acordo com a circunstância. Ele se chamará Benoni, né? Filho da minha dor. Porque a mulher está morrendo, está tendo uma hemorragia. Aí Jacó, esperto como era, falou, não, tudo bem, Raquel, coitada, está indo para o saco. Mas vai estragar a vida do menino? E aí fala, não, se chamará Benjamim, filho da minha destra. Ele pegou aquele nome terrível que Raquel ia atribuir ao menino, porque ele foi o motivo da sua morte. Ele fala, não, ele se chamará Benjamim, filho da minha destra. A destra, né, a mão de poder, a mão de habilidade. Então, filho do meu poder, da minha habilidade. A gente sabe também o poder que tem, porque você vê, por exemplo, as pessoas chamam Maria das Dores, aí vai descobrir que a mulher vive daquele jeito. Só reclama Maria das Dores, né? Também o nome desse. Tem uma tia que se chama Maria das Dores, olha, ela sofreu. É curioso, né? É curioso. E a Cabala trabalha muito em cima disso aí. Né? A marca. Nessa mentalidade é que surge a questão do nome. Sim.
Que nome dar a Deus? O nome que você der, aí 72 nomes de Deus. Por quê? Jeová Rafá, Jeová Elohim. Para cada ação, né? Exatamente. Jeová Samar, Jeová. Então, de acordo com aquilo que age naquele momento, atribui-se o nome a ele. É o Shaddai, né? Todo-Poderoso. Por aí vai. Não é o próprio nome dele, é o nome da sua ação. Olha, ele se manifestou na minha vida como Sabaote. Ele se manifestou na minha vida como El Shaddai. Ele se manifestou agora como Elohim, né? Ou como Eloá, o majestoso. Eu vi a glória de Deus, Eloá. Então, os nomes que são dados a Deus são os nomes das manifestações. E o próprio nome dele? Eu sou. E aí onde fica o mistério. Ele diz acerca de si mesmo, eu sou, eu tenho sido. Eu sou o que eu ser. Que sou e é tudo que sou. Exatamente, que é no infinito, eu ser. Que inclusive daí surge um pensamento muito interessante. Até o pastor Antônio está falando com a gente sobre a discussão com filósofos, tal, aquela questão, Deus existe ou Deus não existe? E aí Caio Fábio trabalha muito. Caio Fábio, então vai longe, né? O cara ali é gênio. Claro que ele tem muitas coisas bem complicadas, mas tem umas pegadas, parece um guru mesmo. Tem umas pegadas assim muito profundas mesmo. E quando fala Deus existe, o que é existir mesmo, né? Existir é você estar presente dentro de um determinado mundo. Então, tempo e espaço, por exemplo, que são os limitadores da nossa existência. Pronto, nós existimos dentro do tempo e espaço, porque nós começamos em um momento e nós ocupamos um lugar. Agora, e Deus, que está em todo lugar, ou podemos sentir a sua ausência, Deus não está aqui, não está comigo. Então, Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Então, dizer que Deus existe é pouco. Deus não existe. Deus é. Porque a partir do ser que ele é, tudo veio a existir. O existir veio do ser que ele é. Nele, tá? Por ele, para ele. Ele está fora do existir, ele é. Por isso que ele diz, eu sou, eu tenho sido, eu ser. Então, o que Deus atribui a nós é aquilo que, assim, olha, para você conseguir entender, fica com essa aqui, tá boa. Não dá. Mas o próprio nome dele, não tem como, sabemos. Só o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus. E aí os judeus ficam nessa peleja aí, os místicos, né? Dizer que descobriu o nome secreto de Deus. Conversa, é balela. O gnóstico também tinha um pouco disso, né? Eles tinham essa questão de um processo de emanação. Eu li um tempo, eu gostei muito quando eu li, mas assim, dá um trabalho terrível. Eu li um livro chamado A Mística Judaica. É muito legal, do Gerson Scholem. E ele pega os místicos, os principais místicos do judaísmo. O Abraão Abulafia, o Isaac Lúria. O que eles faziam? Eles pegavam um determinado trecho da escritura e eles começavam a meditar em cima daquele trecho. Aí a meditação, né, tanto analisando o texto, quanto uma tipo de meditação transcendental. Tá certo? Um pouco misturado com os indianos, né, que tem aquele yoga, exatamente, né? O Om, por exemplo, né? Aquela coisa onde você vai esvaziando tudo, você vai tirando tudo que está periférico e vai se concentrando só naquilo ali, até você alcançar, no caso deles, o Nirvana, né? Porque o Nirvana a gente define como nada, mas na verdade é uma péssima definição. O Nirvana é como se você não precisasse de mais nada, você está pleno. Então você alcançou um estado tal. O significado da palavra é nada? Não é. Nada não é uma definição boa. Mas é esse o significado da palavra? A gente, na nossa mente ocidental, né? A gente tenta entender dessa maneira. O cara não quer mais comer, não quer mais beber, não quer ir no play center. Então ele não precisa mais de nada. Ele está lá só num processo meditativo intenso. Eu li um pouco sobre isso aí. Eu vi que o Nirvana também ele era a questão de você fugir daquele ciclo de... O Sansara. Exatamente. O Sansara, que é aquele ciclo no qual você vai reencarnando. Então você fugiu do Sansara, você entra no Brahma, e aí consegue o pessoal faz a piadinha já, saiu do Skol, entrou no Brahma, e vai até a Estela Maris, né? Esse negócio da... Mas mais ou menos, o que eu estou querendo, só para não perder o raciocínio, o nome de Deus em si. Essa questão ela dá muita brecha para misticismo. Exatamente, eu ia chegar nisso aí. Não adianta. Lá, né? Que fala que Adalá é um dos nomes de Deus. Né? A conversa. Aí você. Uma vez um cara veio afirmar isso para mim na escola dominical. Aí eu comecei a dar corda para ele. Falei, tá, então Alá e Jeová são a mesma pessoa. Ah, são, sim, muito bem. Então se Alá e Jeová são a mesma pessoa, por que Alá esqueceu de dizer para Maomé que Jesus é seu filho? Tá certo? Por quê? Ou então, será que Alá, que é o mesmo Jeová, lá ele disse uma coisa, mas aqui está entrando em contradição? Quer dizer, ele é bipolar? Ele está com problemas psicológicos? Então, ele disse uma coisa, mas depois ele disse outra totalmente inversa.
Então, Alá e Jeová não são a mesma pessoa. Alá era uma das pequenas deidades que povoavam ali Meca. Quando a tribo dos coraixitas, né, de Maomé, subiu ao poder, ele limpou todos os outros e colocou o seu. Falou, ó, Alá é Deus e os outros é tudo mentira. Mas por quê? Porque ele ganhou, né, a luta, ele ganhou a guerra. Então, o que acontece? Quando a gente entra por esse lado... E foi até um acordo, eu li um pouquinho sobre isso, foi até um acordo que eles fizeram com essa tribo. Mas, tipo assim, pô, todo mundo vem fazer peregrinação aqui. E todo mundo ganha dinheiro. Aí ele falou assim, e essa tribo ele não conseguiu vencer, né? Que era, ele fez tipo uma espécie de milícia, né? No deserto. Sim. Aí quando ele foi querer invadir essa região aí, que é dos Coraixitas, ele foi, todo mundo fazer um acordo. O seu Deus pode ficar como principal. Sim. Mas como a gente vive das peregrinações, todo mundo que for islâmico agora, muçulmano, tem que vir fazer peregrinação aqui. E aí por isso interessante, viu? Muito interessante. Por isso que todo ano... A peregrinação que é obrigatória, é uma das obrigações. O islâmico tem que ir lá tem que fazer a peregrinação. Impressionante, hein? Impressionante. Informação muito boa. Então, basicamente, a gente, através dessas ferramentas, a gente consegue se livrar de muitas interpretações falsas. Por quê? Porque você vai na baixa crítica. Você vai até o texto. O que o texto diz? Quais são a interpretação que o próprio texto favorece? Se essa explicação, essa teoria pode ser muito interessante, muito boa, mas não tem respaldo. E aí o texto mesmo vai fazer a exclusão dela. Então você tem a baixa crítica, você tem a alta crítica, que você vai pegar elementos históricos, elementos arqueológicos, tá certo? E aí você vai conseguir construir o contexto, tá? Você vai construir o contexto no qual aquilo foi dito, no qual aquilo foi afirmado. Então ele fala, ciência e arte por quê? É ciência porque tem regras fixas. Tá? A exegese tem regras de interpretação. A sintaxe do texto, a morfologia do texto. Tá? Então você vai ter que respeitar dentro do texto hebraico como se interpreta, qual é a forma gramatical do texto, a concordância, exatamente. Coerência do texto. Tem regras. Mas é arte também porque quando você obtém um significado, existe a paráfrase, existe a aplicação. Então para fazer a aplicação, você tem que fazer a transferência daquela cultura para essa. Né? E aí, por exemplo... falando um pouco acerca disso, eu gosto muito de ouvir os vídeos do Augusto Nicodemos, e uma explicação muito boa que eu gostei dele, eu sempre uso essa explicação, é quando ele fala da linguagem que Paulo emprega, a igreja de Corinto, por exemplo, ele fala, amai-vos uns aos outros com as vossas entranhas. E aí é estranho para nós, né? Essa palavra entranhas de misericórdia, por exemplo. E aí está ligado à cultura grega da época, que entendia que os sentimentos estão ligados, né, ao estômago, às entranhas. O termo grego splagishna, que é as entranhas, né, os tripas. E aí, como aquela cultura entendia dessa forma, está no texto. Só que para poder comunicar para a nossa cultura, que não tem o mesmo conceito, não entende dessa maneira, o tradutor adotou um eufemismo, uma neutralidade. Ele não diz, amai-vos uns aos outros com as vossas tripas, como ele poderia dizer, se ele fosse literal, extremamente literal. Só que ele não comunicaria o sentido. Então ele troca tripas por entranhas, porque entranhas inclui o quê? O interior. Então amai-vos uns aos outros com um amor interior, profundo. A gente acaba comunicando esse sentido para entranhas, né? Agora, se tivesse tripa, a gente não teria como entender assim. Que negócio por isso com as tripas? Que coisa estranha. Por isso que nenhuma tradução está correta. Não tem, porque uma tradução extremamente literal simplesmente vai colocar para você as esquisitices da cultura de onde ela está vindo. Só que vai entender os judeus. Aí você tem que recorrer. Eu só entendi essa parte. Ela é ciência porque tem regras. Tem regras fixas. Arte por quê? Porque ela precisa ser flexível nessa transferência da cultura de lá para de cá. Então, quando você fazer a interpretação, a tradução, você simplesmente pega a palavra de lá, a palavra daqui. Agora, a interpretação, você precisa comunicar o significado, o sentido. Quando ele usou aquelas palavras, o que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer isso de acordo com as ideias daquela cultura. Mas para esta cultura, aquele sentido não é correspondente. Eu tenho que encontrar nesta cultura como que eles se relacionam com esses sentimentos. É como, por exemplo, fulano tem um grande coração. Eu digo para você, o pastor fulaninho e tal tem um grande coração. Aí você vai entender o quê? Ele é amoroso. Amoroso, uma pessoa boa, né? Se eu dissesse a mesma coisa na África Central, pastor fulano de tal tem um grande coração, vai dizer, ele é um grande egoísta. Por quê? Naquela cultura, ter um grande coração é porque você vai colocando tudo dentro dele. Exatamente. Você vai pegando tudo e colocando dentro para você mesmo.
Porque você tem um grande coração, você vai pegando tudo, vai comendo tudo. Exatamente. Então, você precisa... na África Central, acho que no Chad, uma coisa assim. Você não pode só traduzir literal. Você tem que traduzir e entender o sentido e comunicar o sentido. Aí você está interpretando. E a interpretação é arte. A interpretação vai ter uma certa maleabilidade. Por exemplo, se eu for traduzir a Bíblia no chinês, eu vou ter que primeiro ter um entendimento da cultura chinesa, né? Inclusive, as marcas fazem isso também. A Coca-Cola, né, que é a dona da Fanta, para lançar uma marca, eles fazem uma pesquisa sociológica. O comercial lá não é o mesmo daqui, né? Exatamente. Porque, se eu colocar essa palavra aqui não significa nada. Aqui significa diabo. Ali significa ouro. Então, se eu colocar essa marca, não vou vender nada lá. Pelo contrário, né? Exatamente. Lá o pessoal vai rejeitar. Pô, o negócio se chama diabo, vou comprar. Então, lá na outra não significa nada, é neutro. Então, por isso que você tem que ter essa maleabilidade, entender para quem você está falando. Então, você pega aquela cultura, entende ela, de origem, mas quando você vai comunicar, você tem que entender para quem você está comunicando, para dar o mesmo sentido. Divisão da hermenêutica, na teoria... Pessoal, eu vou terminar um pouco mais cedo, porque eu preciso levar meu filho para uma prova. Graças a Deus, o moleque conseguiu entrar naquela UBMEP lá, que é negócio de matemática, né? E aí ele vai fazer e tá todo preocupado lá para fazer. Estudou bastante e quer fazer. Divisão da hermenêutica. Em teoria, podemos dividir a hermenêutica em duas subcategorias. A hermenêutica geral e especial. Então, a geral, né, pega mais contexto histórico, arqueológico, né, e a especial vai até o léxico do texto. Então, estuda as palavras. Então, a hermenêutica especial estuda as palavras. Então, ele vai analisar a palavra naquela língua, entender como que ela é usada, quais são os sinônimos que são relacionados a ela, e a geral vai pegar mais qual é o contexto em torno daquele texto. Então, o texto foi pronunciado, mas em que época, que contexto histórico, que situação, para entender como que ele se relaciona com o seu ambiente histórico. O objetivo da hermenêutica é levar a fidelidade do texto, não usando de subterfúgio na interpretação do mesmo, e nem usar de engano diante do povo. Então, esse é o maior compromisso, né? Então, na atualidade, veja só o que nós temos. Inclusive, é interessante que nossa igreja ela tem passado por uma mudança muito importante, muito séria. Vocês são os agentes dessa modificação. Durante muito tempo, a interpretação da Bíblia, a hermenêutica, a homilética, ela foi desprezada. Não por todos. Claro que a gente sempre teve pessoas referenciais que sempre valorizavam a interpretação correta dos textos. Demonizada até. Exatamente, foi demonizada por alguns. Né? Mas quando muitas das vezes os pastores faziam interpretação dos textos para o ensino, para a pregação, eles tratavam a Bíblia não com uma má intenção, vamos colocar assim, mas por causa de uma falta de recurso, tratavam a Bíblia como um livro texto, sobre o qual você pode enxergar aquilo que você quiser enxergar. Então, por exemplo, você pode lançar a mão de uma parábola de Cristo que fala acerca do bom samaritano. O bom samaritano foi base aí para muita, né, pregação. Quando alguém perguntou para Cristo, quem é o meu próximo? Pronto, a parábola está respondendo a essa pergunta. Esse é o propósito da parábola, responder essa pergunta, quem é meu próximo? Aí Cristo vai responder, não com uma resposta direta, mas ele vai colocar um contexto, para que a pessoa entenda o que ele está dizendo sobre o próximo, né, dentro de um contexto. Aí ele constrói toda aquela narrativa. Uma pessoa saiu de Jerusalém, né, descendo para Jericó, foi apanhada no caminho, deixaram meio morto, roubaram todas as coisas. Aí coloca os personagens que ele quer criticar, quer trazer uma crítica sobre o comportamento deles. Passou um sacerdote, ignorou. Passou um levita, também ignorou. Né? Aí passou um samaritano, um elemento de conflito agora. Samaritano, mesmo sendo um cara odiado, um cara misturado com as religiões, um cara detestável, um cara que você não se relaciona com ele nunca, você não confia nele, ele é uma pessoa que você despreza. Pois é, foi ele que passou e viu o cara lá arrebentado e foi ajudar, levou para a instaladeira, pagou a despesa e disse para cuidar bem dele, e se tiver mais despesas, eu, quando voltar, pago, né, aquilo que ele tiver precisado a mais. Aí, virando pro cara, fala, né, tá aí, quem é o teu próximo? Quem precisa de você é o teu próximo, não interessa quem. Pode ser um lixo, pode ser uma pessoa que você despreza, ele precisa, ele é o teu próximo.
Você tem que estender a mão e tem que ajudar. Então, esse é o objetivo da parábola. Então, quando você pega a parábola e fala assim, o judeu, né, ou a pessoa que desceu é o desviado. O levita é o cantor. Aí o pessoal adora chamar cantor de levita, né? Aí você pega lá, pega a tua... Você está nesse meio, que você... de Inhocuné. Bom, você é da tribo de Levi? Nasceu em Inhocuné. Cadê a sua origem judaica? Para você comprovar que você é da tribo de Levi. Não, eu sou da família tal, eu sou lá da interior da Bahia. Meu filho, você não é levita. Para ser levita tem que ser da tribo de Levi, tem que comprovar a genealogia, ligação, né, com a tribo de Levi. Então começa por aí. Passou o levita, né, e não deu atenção, foi cantar em alguma igreja e não olhou. Passou o sacerdote, né, lá vai criticar o pastor. Passou o pastor também, não deu bola. Os levitas só cantavam, eles eram sacerdotes. Não, os levitas não eram só faziam de tudo, faziam toda a operação, que nem os diáconos, que foram levantados para servir as mesas. Toda a operação, carregar, montar, desmontar, limpar, cuidar, segurança do local também os levitas. Então, levita que hoje que quer só pôr roupa engraçada e sentar no púlpito para cantar, não está fora do propósito bíblico, está fora da descrição. Então você pega a parábola e você molda ela, parece uma massinha de modelar, você vai moldando ela, e aí até tem um curso de missão também, colocam que a pessoa saiu da igreja porque está em Jerusalém, saiu da igreja, foi para o mundo. Aí passou o levita, não evangelizou. Passou o sacerdote, também não evangelizou. Veio o samaritano, que é o missionário, para pegar a pessoa, colocar, e aí ela trouxe e entregou para a igreja, né, que é a estaladeira, pagou, que é o preço do sangue de Cristo, e quando voltar, que é o arrebatamento, né, vai pagar o resto que faltava. Então deu uma estrutura, Orígenes adorava fazer isso. Deu uma estrutura toda alegórica, né, para a coisa, e também estrutura escatológica. Sendo que o que Jesus estava respondendo mesmo? Quem é o próximo? Só. Você não pode pegar uma parábola que está intencionada a responder esta pergunta e dar qualquer outro significado diferente. Exatamente, porque você tem que valorizar a intenção do autor. O que interessa é o que o autor está querendo dizer. Só o que você quer dizer é problema seu. O que interessa é o autor. Exatamente. Como o pessoal pega às vezes sobre ovelha, que nós somos ovelha de Cristo, né, do seu pasto. Ele é o nosso pastor, ele é o nosso bom pastor. Muito bem. Aí a pessoa pega a ovelha, aí vai National Geographic, pega um livro de biologia, vai estudar tudo sobre a ovelha. Né? A ovelha tem lã, a ovelha come grama, a ovelha é mansa, a ovelha não reage, a ovelha é meio tonta. A ovelha não reage, você já viu um vídeo que o pastor está na estrada? É muito engrado. Sim, a ovelha... Mas a ovelha derruba ele no chão e tá a cabeça. Aquela ovelha é meio misturada com bode, hein? Aquela ovelha é terrível. Assim, pensa que é fácil ser pastor. Aí o cara vai fazendo uma correspondência entre ovelha animal, tá certo? Todas as características do animal e nossas. E a gente vai tendo que se ovelhizar, vamos dizer assim, né, de acordo com essa perspectiva. Sendo que, em momento algum, Cristo diz que nós temos que virar ovelhas. Apenas um aspecto da ovelha é interessante para nós. Porque senão nós seríamos ovelha, mas também seríamos águia, mas também seríamos serpente, porque você diz assunto com umas serpentes, né? Ou em outro momento vai ser um leão. Então, quer dizer, que animal você vai ser? Ou você vai fazer uma fusão deles? Vai ser aquele lá, né? Que tem a cabeça exatamente, né? Um ser extraordinário. Por que isso acontece? Porque não se respeita a intenção do autor. Você pega aquilo que o autor disse, que tinha uma intenção, estava falando naquele contexto, para aquele momento, e você pega aquilo e você tira do contexto. Pronto, você tirou do contexto, vai dar tragédia, vai dar confusão. Você tem que usar aquilo no contexto. Fala, quando você quiser saber sobre o seu próximo, está ali a parábola, né, do bom samaritano. Quando você quiser saber sobre como você tem que se comportar em relação a Cristo, você é ovelha, porque ele é o teu pastor. É nisso. Quando você quiser saber em relação a outra coisa, você, por exemplo, como se comportar no mundo. Cristo disse, seja astuto como uma serpente, mas também seja simples como as pombas. Você é uma serpente ou uma pomba? Nenhum dos dois. Você é uma pessoa. Só que Cristo disse, olha, a astúcia da serpente é interessante. Exatamente. Asa de pomba e corpo de cobra. E corpo de cobra, uma cobra com asas, seria uma coisa assim, absurda. Então, quando você tira do contexto e usa conforme você acha que pode usar, sempre dá heresia. O resultado é sempre heresia. Então, a hermenêutica, uma das funções dela é descobrir a intenção do autor e, quando comunicar dentro desse contexto. Esse é o respeito que a hermenêutica o hermeneuta tem que ter pela interpretação bíblica. A importância é tudo que eu tenho falado já para vocês.
A necessidade, eu vou ler com vocês a necessidade hermenêutica e já vou encerrar essa aula. Essa aula só de abertura. A necessidade hermenêutica, página 2, ele diz, ó, a Bíblia foi escrita numa época muito distante da nossa, num estado civilizatório bem diferente do atual. Então, por exemplo, por que Paulo dá tanta ênfase à hospitalidade? Já perceberam isso? Como Paulo fala assim, de uma forma tão séria da hospitalidade? Seguir a paz com todos e a hospitalidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Em outro lugar, ele fala também, eu não lembrando especificamente agora, tem uma irmã da igreja, a irmã Dorinha, ela lembra de versículo, eu tenho uma inveja dela, ela assim, lembra rápido, para lembrar um versículo, fala onde está escrito, mas eu não consigo. Mas eu vou lembrando do versículo, vou citando e vocês vão entendendo aí. Então, quando Paulo fala tanto da hospitalidade, está ligado ao contexto. Isso aí é contexto da época, porque os cristãos estavam sendo intensamente perseguidos, eles não tinham como ter moradia fixa na época. Então, por exemplo, Roma mandou um destacamento de soldados no meio da madrugada para invadir a aldeia, para matar os cristãos. E às vezes uma pessoa está lá no caminho, voltando para casa, ou está orando fora de casa, aí descobre, tá vindo soldados, estou vendo ali, os achotes ali estão vindo. O que você vai ter que fazer? Acorda as crianças, com a roupa do corpo mesmo, você pega caminho, pega a rua, vai embora, se embrenha no mato, aí você vai alcançar outra aldeia, você vai procurar os cristãos de lá, para você ter alguma subsistência, né? Algum lugar para se esconder, um lugar para tomar banho. Nesse contexto, a hospitalidade é fundamental. Se você não tiver hospitalidade, você vai fazer o quê? Vai deixar o irmão na rua? Vai deixar o irmão ser pego? Então você tem que ter a hospitalidade. Paulo, com isso, desse contexto de perseguição, a hospitalidade era uma das principais características. Aí você tem a hospitalidade que está ligada a isso aí. Também Paulo falava, quem não precisar casar, fique solteiro como eu. Aí o pessoal adora, né? O celibato é uma coisa bíblica e tal. Contexto, meu filho. Por quê? Né? Você vai se casar, vai construir família. Uma vez que você construir família, você não vai ter como cuidar da obra de uma forma tão dedicada. E outra, você vai ser duramente perseguido. Então, quer dizer, para você pegar suas coisas sozinho e embrear no mato e ir embora é uma coisa. Para você pegar 3 filhos, colocar no braço, pegar uma coisinha para eles comer mais tarde e tal, para você sair, já foi pego. Então, quer dizer, é contexto. Hoje, para vir para cá, eu tive que deixar os dois no curso primeiro. Então, para deixar os dois, para depois vir para cá. Imagina só no contexto de perseguição. Então, você sozinha lá, você entra até por esgoto e vai embora. Agora, com criança. Então, quer dizer, é contexto. Contexto explica. Por que dessa ênfase aqui? Mas também ele fala, né, que é melhor, se for para abrasar, é melhor casar, né? Sim, exatamente. Se não conseguir, então case-se. E Pedro também fala que não é para a pessoa ler as escrituras e dar a sua própria interpretação. Muito bom, ótimo. Você não lembra onde está escrito, né? Que esse texto é extraordinário. Pedro é lá no final. Na carta de Pedro. Não dá particular interpretação. Então, quer dizer, não é para você interpretar conforme o que você acha. Né? E aí, a igreja pentecostal faz isso a rodo, né? De dar a interpretação que eles pretendem dar. Pois as escrituras não é de particular interpretação de nenhum homem. Extraordinário. Foi escrita por vontade de homens. Você vê, o pessoal, eles tiveram certa dificuldade de aceitar que essa carta foi de Pedro. Você ouvindo uma palavra dessa, é difícil aceitar mesmo, né? O cara era pescador, olha só a frase que ele construiu. Que a escritura não é de particular interpretação. Maravilhoso. Paulo, né? Agora, claro, Pedro, passado o tempo, foi crescendo, desenvolvendo, foi se tornando de fato. A sombra dele curava, né? Vamos poder, pensar, de Deus que estava sobre ele. Aí ele fala a questão do contexto cultural, distante de nós. Também a cultura da maioria dos textos bíblicos não corresponde à nossa cultura ocidental, que é aquela da interpretação que eu falei para vocês. Não basta só traduzir palavra por palavra. Traduzir, pronto, está traduzido aqui, ó. Essa palavra em hebraico, essa palavra em português. Essa palavra em grego, essa palavra em português. Tá, mas e o contexto? Por que eles usavam essa palavra? Então tem todo um significado naquela cultura. O que nesta cultura aqui, ela vai cair de um outro significado. Ela vai ser entendida de uma outra forma. Então ali, eles usaram essa palavra porque eles acreditavam dessa maneira. Mas, de acordo com o contexto do momento, né, e o contexto cultural, não vai ter o mesmo sentido. Abrindo um parênteses aqui rapidinho. A tradução precisa da interpretação então, também. Você vê negócio de tradução, butterfly é borboleta. Sim. Só que butter, em inglês, é manteiga. Manteiga. Fly é voador. Se você for traduzir ao pé da letra, butterfly, fica manteiga voadora. Não faz nenhum sentido. Que absurdo. Quer Entendeu? dizer, para eles tinha um sentido mais metafórico do que literal, né?
Fala assim, ó, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. De homem. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Maravilha, que benção, hein? Graças a Deus, muito bom mesmo. E aí, Pedro, né, que nos dá essa preciosidade aí, que de fato é norteador da hermenêutica correta. O terceiro aqui, ó, a grande distância que nos separa do período bíblico também é causa de nosso parcial desconhecimento de uma série de grupos, como fariseus, saduceus, zelotes, samaritanos, etc. Acrescentando-se a isso, temos também o problema das instituições daquele tempo, como sinagoga, sinédrio, das festas. O mesmo vale em relação a diversas situações e instituições familiares, sociais, políticas. E outro hebraísmo, por exemplo, vamos falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Claro que hoje a gente já absorveu bastante isso aí, então para nós nem é estranho mais. Mas para o hebreu, dizer casa e dizer família é a mesma coisa. Eu e minha casa. Para nós, se a gente for levar isso ao pé da letra, eu e minha casa é eu e a casa que eu aluguei. A construção. Porque casa é uma construção. Agora, porque a gente está imerso nessa cultura, para nós já ficou tranquilo. Mas para uma pessoa de fora, por exemplo, né, pode soar um tanto estranho. Tá, o quê? Seu apartamento? Onde fica? Então, eu e minha casa, para ele, já é logicamente eu e minha família. Uma questão assim, um pouco difícil nesse termo é também falar assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas às vezes a pessoa tem um parente que morre e não se torna cristão. Muito bem, aí a pessoa vai falar muito assim, bem. Mas poxa, eu vou sair porque Deus mentiu. Sim. Não foi Jesus que falou, não foi Deus. Foi exatamente, Josué. Foi o próprio Josué, exatamente. É uma questão dele. Você falou isso aí, foi muito bom, porque eu lembrei de Davi, quando falou, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Ele não viu, né? Foi Davi não viu. Só que os cristãos, quando foram perseguidos no Egito, uma das coisas que o governo fazia era levar todo o trigo embora. Então, será que eles não eram cristãos de verdade? Então, a questão é, na missão hoje, lá na Coreia do Norte, o povo em geral já morre de fome. Imagina os cristãos. Então, quer dizer, eles não são cristãos, eles não são servos de Deus? Então essa palavra não é bíblica, né? Não está dizendo que não vai mendigar o pão, não vai mendigar. Agora, se a gente for pegar a palavra do jeito que ela está, né, não aquilo que a gente quer ver nela, é que é o problema. A gente quer ver nela que nenhum justo em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época. Não foi o que Davi disse. Disse, eu não vi. Então, quer dizer, Davi não tem competência para dizer que nenhum servo de Deus, nenhum justo em nenhum lugar do mundo não passou por isso. Mas simplesmente Davi não teve o desprazer de ver. Eu falo, olha, Deus falou, não permitirei que ninguém mendigue. Né? Agora, se Deus permitiu que algum justo em algum lugar do mundo sofresse, fosse até a morte, né, é a soberania de Deus. Então Deus permitiu, a alma dele está salva, porque é Deus que nos salva pela sua misericórdia, pela sua graça. Tá ok? A porta que Deus abre, ninguém fecha. Eu vou abrir, Deus abre uma porta aqui para você. E aí usa isso aonde quiser, né? Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Apesar de que nesse contexto ele está falando da porta do coração da pessoa, né? Porque a porta que você abrir, eu entrarei e cearei com ele, né? Está falando de uma relação íntima ali. Exatamente. Né? Entre o Senhor e o servo, né? Isso aí. É uma questão de emprego, pelo menos não nesse texto. Não nesse texto. Então, Deus não pode abrir? Pode abrir, mas ele não está falando nesse ele texto. Pode abrir, mas que é quem queira, né? Não está querendo dizer nesse texto que é dinheiro. Inclusive, ele fala, eu tenho a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre, não é? Não é esse texto, nesse texto aí? O pessoal usa tanto isso. Foi Deus que me deu essa chave. Exatamente. E aí o que acontece? Está deslocado. Porque isso aí está falando de um contexto que é abordado por Isaías no primeiro momento, acerca de um tesoureiro real, que era infiel, desonesto, e o profeta disse que será retirada dele a chave, será dada a fulano, né? E aí fulano vai abrir e fechar agora a porta do tesouro. Então será removido dele e dado para o outro. E aí Cristo, quando menciona lá na frente, ele faz menção a esse contexto, que eu tenho a chave de Davi. A chave de Davi é o sentido, a chave do palácio, a chave do reino, porque Davi era a figura representativa da monarquia judaica. Então, você não precisa nem falar o nome do rei da época, falava só Davi. Então, chave de Davi, no sentido de ter esse poder, né? E Cristo tem esse poder. Agora, o poder é dele. E o pessoal quer pegar aquilo que é de Cristo e sai distribuindo por aí. Você tem a chave de Davi. Rapaz, quem tem é Jesus. Quem tem é Cristo. Quem tem é o Senhor. Então, quando Jesus abre, de fato. Agora, quando é uma situação na qual eu estou inserido, Cristo pode fechar essa porta, pode permitir que aconteça uma situação, ou eu faça coisas erradas lá e eu mesmo feche. Também a questão que não sei se já está longe de acabar, mas a questão que você mesmo disse sobre a pessoa, ela dá a interpretação
que ela do quer. texto. É. Não, a escritura, a interpretação. Sim. A própria escritura. Que o Pedro ele fala assim que o dilúvio, ele fala assim que o dilúvio ele representa o batismo. Ele dá o sentido de Ele como já dá sendo o um sentido batismo. direto, Sim. porque o dilúvio representa o batismo. Sim, como um batismo, ele usa como batismo. Mas ele está dando um sentido já. Ele mesmo já está comunicando qual é a sua visão ali sobre aquele texto. O dilúvio não se representa tal coisa, não representa aquilo. Que é outra coisa que a gente vai ver aqui. Os eventos históricos, literais do passado, se tornam tipologias. Então, foi um evento histórico, aconteceu mesmo, de verdade. Só que para o autor do Novo Testamento, ele é uma tipologia, um tipo. E aqui você tem um antítipo. O tipo, você tem o contexto histórico que aconteceu. Uma vez que ele se passou no tempo, ele vira uma tipologia. Ele vai falar sobre algo que acontecerá no futuro. Então, o que acontece? Quando chegar na época do que ele estava apontando, para a qual estava apontando, aquele personagem que representará, né, a tipologia daquele evento, ele se torna o antítipo dele. Ele tira do contexto metafórico, ele traz para o contexto real. Está vendo o tabernáculo de antigamente? Ele apontava para Cristo. É uma tipologia de Cristo. Quando Cristo veio, ele realizou o tipo, ele é o antítipo. Exatamente, ele cumpriu aquilo que já estava sendo profetizado. Ali a profecia, aqui o cumprimento. Então temos esse relacionamento também entre o Antigo e o Novo Testamento. Que a gente vai, ao longo do estudo, vai entendendo, né? A gente vai encerrar já, porque se for falar, tem para o dia inteiro, tá? Então, necessidade de hermenêutica, já abordei. Depois a gente vai ver as ferramentas utilizadas. E a gente vai dando sequência aí. Falar de cânon, falar de crítica textual, crítica histórica, a exegese hermenêutica, teologia bíblica sistemática, tudo isso aí. Tá? Então, essa matéria é uma matéria mais importante, vamos dizer assim. É uma matéria muito, muito importante. Tá? Porque através dela, você vai orientar o seu estudo e você vai também ajudar muitas pessoas que podem estar, infelizmente,